dos quatro cantos, Espírito Santo, sobre a sua vida, noite de milagres, de meu coração sopra dos quatro cantos, sobre cada um de Espírito Santo, nosso coração. e enche o meu coração, meu coração. Amém? Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente no coração de cada um de vocês nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, fundadora do Instituto Enchei-vos, casada com Marcelo. Dá um alô aí, Marcelo, aquele ali que está ali conversando. E para nós é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nessa noite. E eu falo para vocês que estar aqui na Boquim é eu me sentir em casa. Sabe por quê? Porque lá no início da minha conversão, da minha caminhada, do meu encontro com o Senhor, quando eu tive um encontro, aqui foi a casa que me acolheu. Aqui eu participava do grupo de jovens, do grupo de oração. Foi aqui que eu conheci o meu esposo e foi aqui que eu tive o início da caminhada. Carlão, meu padrinho de casamento, então não poderia estar em lugar melhor do que estar com vocês aqui nessa noite. E eu falo para vocês que eu fui pega meio de surpresa, né, Carlão? Semana passada eu estava aqui na pregação do Ricardinho, um grande amigo nosso. E aí então o Carlão falou assim: semana que vem é com o Instituto Enchei-vos, é a Tatiana. Confesso que no momento que ele falou aquilo ali para mim, meu coração já se acelerou. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, mas o que tu queres falar nessa noite para esse povo, para essa comunidade? O que é que o Senhor tem para falar para a comunidade Boquim? E me veio muito forte uma passagem na qual eu quero convidar vocês para pegar comigo. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Evangelho segundo São Lucas 5, do 1 ao 11. E vem falar assim para nós: a pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar a rede, subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase ia ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam
feito. O mesmo aconteceu com Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. E aí, então, quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a questionar Jesus e falar assim: Senhor, mas o que tu queres que eu fale nessa noite? O Senhor quer realizar muitos milagres? É isso que o Senhor quer? E Jesus falava muito forte ao meu coração: Tatiana, eu quero sim realizar milagres, mas tem algo que eu preciso que eles atendam o meu pedido. E eu falei assim: o que tu queres, Senhor? E ele falava: lançai as redes, mergulhai em águas mais profundas. E então eu comecei a entrar dentro dessa passagem e entender realmente o sentido dela, porque ali a gente consegue ver duas situações que estavam acontecendo. Ali o Senhor, ele estava andando, e junto com o Senhor estava uma multidão que o acompanhava ele e que queria ali escutar o que ele tinha para falar. Mas do outro lado, ali na margem daquele rio, estava Simão e alguns pescadores, aonde eles já estavam guardando as suas redes, aonde eles já estavam passando a noite inteira tentando pescar, e nada havia acontecido. E então Jesus olhou para Simão Pedro e falou assim: deixa eu entrar na tua barca, porque ele queria ali pregar, falar para aquelas pessoas, para aquela multidão que estava ao seu redor. E então assim Jesus fez. Jesus subiu aquela barca, começou a pregar, e quando ele terminou de falar, ele olhou para Simão e ele falou assim: Simão, lançai as redes. E aquele momento eu fiquei imaginando Simão ali diante de Jesus, e Jesus olhando para ele, falando assim: Simão, lançai as redes. Só que Simão, ele era um pescador, ele já havia pescado a noite toda, ele já estava cansado, ele já estava desanimado, porque a palavra nos diz que ele tinha tentado pescar a noite inteira e nada tinha acontecido. E muitas vezes nós estamos assim como Simão. Tentamos muitas vezes a noite toda, o dia todo, meses após meses. Queremos tentar trazer o nosso esposo para a igreja, queremos tentar a conversão dos nossos filhos, queremos mudança no nosso trabalho, na nossa vida, e tentamos, e nada acontece. E aí o que acontece com nós? Nós acabamos nos desanimando, nós acabamos entrando no nosso comodismo e falando assim: Senhor, olha só, eu já rezei, eu já tentei e nada aconteceu comigo, nada mudou. Sabe por que acontece isso? Porque muitas vezes eu e você estamos tentando com as nossas forças e não conseguimos entender que sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança. E aí então, o Senhor, Ele sabia com certeza o que tinha acontecido com Simão, que ele já tinha tentado pescar a noite toda e nada tinha acontecido. Assim como o Senhor, Ele sabe, tudo acontece no meu coração, no seu coração. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas tribulações, porque Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Mas aí então, o Senhor, Ele pede para Simão algo que Ele quer pedir para mim e para você nessa noite.
Ele vem falar assim: deixa eu entrar, deixa eu subir na sua barca. E muitas vezes nós não queremos que o Senhor esteja na nossa barca. Tatiana, mas o que é Jesus entrar na nossa barca? Jesus ali naquele momento, ele poderia ter entrado em outra barca, sim ou não? A passagem nos diz que tinha várias barcas, mas ele quis entrar na barca de Simão, assim como hoje ele quer entrar na minha barca, na tua barca. E o que é essa barca? Entrar na nossa barca é deixar Jesus entrar na nossa vida, mas na nossa vida por inteiro. Porque às vezes a gente fica pensando assim: ah, Jesus, pode entrar na minha vida, pode entrar na minha barca, mas entrar na nossa vida não é tão simples assim. Deixar Jesus entrar na tua vida, querido, é você deixar Ele tomar as rédeas, é você deixar Ele tomar a direção do seu barco, da sua vida. É você entender que é Ele que precisa te guiar, é Ele que está no controle. E muitas vezes o que acontece comigo e com você? Nós queremos tomar o controle de tudo, queremos que tudo acontece do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa hora, e acabamos que não entendemos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Tatiana, eu já rezei, eu já fui na missa, e eu quero que o milagre, a pesca milagrosa, aconteça na minha vida por imediato. Não é assim. O Senhor, Ele tem muitos propósitos na nossa vida, mas para que eu e você possa viver os propósitos, possa viver os milagres, é preciso passar pelo processo. E passar pelo processo, às vezes vai demorar, às vezes vai doer, às vezes não será fácil passar por esse processo. Nós somos aquela geração que vem falar assim, geração miojo. O que significa miojo? Significa aquilo que é rapidinho. Quando a gente está com muita fome e a gente chega em casa e não tem nada para comer, a gente abre lá, a primeira coisa que vê é o miojo. Coloca o miojo lá, 5 minutos está pronto. E assim somos nós. Queremos tudo rapidinho. Queremos que Deus realize um milagre na hora e não queremos passar pelo processo. Deus, o Senhor, é o Senhor da minha vida até aqui, daqui para lá não. Eu quero a conversão do meu filho, eu quero a mudança do meu filho, mas eu não quero passar pelo processo. Eu não deixo de beber, eu não deixo de sair, eu não deixo as coisas de lado para viver o processo. Eu quero a mudança do meu marido, mas eu não faço jejum, eu não vou à missa nem sequer aos domingos. Como que você pode exigir algo de Deus se você não vive o processo que Ele quer que você viva? E nessa noite Deus quer realizar um milagre dessa pesca que Ele realizou ali com Simão, a pesca milagrosa. Mas querido, é preciso que você entenda que é preciso passar pelo processo. E aí, se eu perguntar aqui, quem quer passar por esse processo? Todos nós vamos levantar a mão. Mas o processo, se eu falar que vai doer, que vai ser difícil, que vai demorar, muitas vezes a gente vai andar para trás e falar assim: opa, então é melhor que continue a minha vida do jeito que está. É melhor que fique assim. É melhor que o Senhor não mexa. Tem um testemunho de uma serva do Enchei-vos, aonde ela, quando ela entrou para o instituto, quando ela começou a servir, o desejo dela era de ser mãe, de ter filho. Só que ela teria que passar pelo processo para viver o propósito de Deus na vida dela.
E aí então o Senhor, ele foi realizando muitas curas na vida dela, e essas curas e esse processo demorou por alguns anos. E um dia, num retiro, aquela serva, aquela mulher que era tida como estéril, aquela mulher que não podia engravidar porque ela sofria um fluxo de sangue, assim como aquela mulher daquela passagem há 12 anos, ela também sofria, ela não conseguia engravidar. Em todos os médicos que ela ia, os médicos falavam que ela não poderia ter filhos, devido a esse fluxo que ela tinha de sangue contínuo. E um dia, num retiro, o Senhor estava passando, e aquela mulher, ela saiu correndo, ela largou o palco porque ela estava cantando e foi ao encontro do Senhor Jesus. E ela tocou em Jesus e falou assim: Senhor, eu quero viver os seus propósitos da minha vida. Me ajude a aceitar esse processo, esse tempo. Sabe o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela mulher, pouco tempo depois, aquela mulher onde os médicos falaram que ela não poderia ter filho, ela engravidou. Pode aplaudir, é milagre de Deus. Mas olha só, quando Deus ele realiza um milagre, ele dá em abundância. E aí então, aquela mulher, ela ficou sabendo que ela estava grávida. E ela foi no médico. Quando ela chegou lá no médico, o médico olhou para ela e falou assim: infelizmente, eu fiz a ultrassom, só que eu não estou conseguindo escutar os batimentos cardíacos do seu bebê. E então, nós vamos ter que fazer uma curetagem. Nós vamos ter que tirar o seu bebê. E aí então aquela mulher, ela olhou para aquele médico e falou assim: não tira agora. E aquele doutor falou assim: mas você tem que tirar, porque é perigoso você ficar com esse feto aí, não tem batimento cardíaco. Só que aquela mulher, ela sabia que ela tinha que passar pelo processo para viver o propósito de Deus, o milagre de Deus na vida dela. E então ela falou para aquele médico: doutor, eu posso ir para casa? Eu quero rezar. Eu acredito num Deus de milagre, num Deus de impossível. E ela foi para a casa dela junto com o marido dela. E eles rezaram e eles clamaram a noite inteira. E no outro dia, quando eles chegaram cedo para fazer a curetagem, ela olhou para aquele médico e falou assim: doutor, faz a ultrassom antes de tirar o meu bebê. Sabe o que aconteceu? Aquele feto que era tido como morto, que não havia batimentos cardíacos, quando aquele doutor ele fez a ultrassom, ele conseguiu escutar o coração do bebê. E hoje esse bebê, para a honra e glória do Senhor, se chama Maria Cecília. É um milagre de Deus. Ela tem 5 anos já, mas foi preciso que esse casal passassem pelo processo para viver os propósitos de Deus na vida deles. Hoje Jesus, ele quer entrar na sua barca. Hoje Jesus, ele quer entrar na tua vida. Mas para Jesus entrar na minha vida e na tua vida, é preciso que nós possamos ir a águas mais profundas. É preciso que eu e você possamos lançar as redes, mesmo cansado, mesmo desanimado. É preciso que nessa noite nós possamos sair da superfície e irmos para águas mais profundas. Tatiana, mas sair da superfície às vezes dá medo, às vezes é difícil. É o processo. E o inimigo, ele é tão astuto, que sabe o que ele faz comigo e com você? Ele sabe que o Senhor, ele quer realizar milagres na nossa vida, mas ele coloca o medo, ele coloca a insegurança, porque aquela pessoa que tem medo, ela não consegue ver milagres acontecer na sua vida.
E a palavra de Deus, ela é tão clara para nós, que a palavra não temas, ela vem aparecer na Bíblia 366 vezes. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para mostrar para você, filho, filha, não tenhas medo. Não temas. Lançai as redes, mergulha, vai para águas mais profundas, porque eu quero realizar um milagre, eu quero realizar o impossível na tua vida. E essa noite, o Senhor, Ele nos trouxe aqui para poder nos curar de todo esse medo, de toda essa insegurança, de ir a águas mais profundas. O Senhor nessa noite, Ele quer aqui entrar na minha barca, Ele quer entrar na tua barca, Ele quer fazer eu e você sair do comodismo, para que nós possamos ver milagres na nossa vida. Mas qual é o medo que você precisa ser curado nessa noite? Qual é esse processo que Deus precisa realizar na sua vida? E quando eu orava por esse momento, o Senhor colocava muito forte no meu coração, muitas pessoas aqui com medo de ir para águas mais profundas, porque Deus te chama. Medo da solidão, medo da morte, medo da doença, medo do futuro. Sabe por que você não consegue ver milagre na tua vida? Porque você não deixa Deus curar você de todo esse medo, de todo esse trauma, de todas essas inseguranças que você traz no seu coração. Por isso, eu quero que você nesse momento, vai fechando os seus olhos. Eu quero que você agora traga no seu peito, no seu coração, tudo aquilo que te traz medo, que te traz insegurança. E vai falando assim para o Senhor: Senhor, nessa noite, eu quero, Senhor, viver o propósito do Senhor na minha vida. Mas me ajuda a passar pelo processo, Senhor. Vem curando, Senhor, todos os meus traumas. Cura, Senhor, todas as feridas, Senhor. Me leve, Senhor, a águas mais profundas, Senhor. Mas tira, Senhor, o medo da morte, o medo da solidão, o medo do abandono, Senhor. O medo, Senhor Jesus. Vai escutando essa canção e vai trazendo dentro do seu coração tudo aquilo que tem te afastado da presença, do milagre, tudo aquilo que você tem vivido. Deixa Deus agora curar de todos os medos que você traz nessa noite. Escuta. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. E eu já não temo nada. Vai deixando Deus curar. Eu já não temo nada. Oh, Senhor, eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior e maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada.
Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Grande é o meu Deus. Grande, grande, grande é o meu Deus, mais do que eu. Grande, grande, grande é o meu Deus, mais do que eu. E ela maior que os meus medos, do que a minha dor, é o meu amor por ti, Senhor. Vai cantando isso. Maior que os meus medos, declara isso, vai. Maior que os meus medos, do que a minha dor, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. E eu já não temo nada. Força. Eu já não temo nada. 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 Vai declarando isso, meu irmão. Grande é o Senhor, canta isso, vai. Grande, grande, grande é o meu Deus, mais do que eu, mais do que eu. Grande, grande, grande é o meu Deus, mais do que eu. Do jeito que você está, quero convidar você a olhar aqui para mim um pouquinho. Sabe o que o Senhor quer fazer com nós nessa noite? Curar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas ansiedades. Aquilo que a Tatiana estava falando. Sabe o que Satanás tem batido de braçada? Hoje numa doença chamada depressão. Só quem tem sabe o que passa uma pessoa com a depressão. No momento que nós cantávamos, o Senhor colocava no meu coração um quarto escuro. Pessoas trancadas num quarto escuro. Sabe o que Satanás tem feito, querido, comigo e com você? Falado para nós que nós não somos capazes, que nós não temos futuro, que nós não somos ninguém. E você sabe o que estremece com a ação? O que estremece com o inferno? Quando eu e você declara sobre o nome de Jesus que nada e ninguém vai destruir aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. Eu não sei o que você tem passado, mas eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração agora num ato profético. Nós vamos rezar nessa noite. O Senhor falou que realizaria milagres nessa noite aqui. Olha para mim aqui, ó. Mas coloca a mão sobre o seu coração. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós viemos para o grupo de oração e a gente pede tantas coisas para Deus, tantos milagres, sim ou não? Só que dá um frio, você não quer vir. Sabe por quê? Porque está frio. Você está com uma dor de cabeça, você não quer vir. Eu quero falar para você que Deus tem um plano e um propósito para essa noite, meu irmão. E se você veio, e se você crê,
você verá milagre essa noite acontecer na tua vida. Mas para Deus realizar essa graça, com a mão sobre o seu coração agora, eu quero que você coloque agora todos os seus medos e anseios que você tem vivido. O que Satanás tem colocado agora, apontado para você, que você é um fraco, que você não dá conta. Eu não sei o que você tem vivido, só que eu quero que você declare nessa noite, que maior que os seus medos é o amor do Senhor por mim e por você, meu irmão. E em nome de Jesus, Deus vai honrar a tua fé essa noite. Você vai testemunhar, escuta isso que eu estou falando para você, foi promessa dele. Não importa o que falaram, não importa o que fizeram com você, o que importa é que você vai declarar hoje, maior que os seus medos é o amor do Senhor por você. Vamos cantar isso? Coloca a mão sobre o seu coração e pensa agora, qual o medo que você está? A Tatiana falou o medo da morte, é o medo do resultado. Não importa qual medo que você trouxe hoje, nós vamos declarar, maior, canta isso, maior que o meu medo, maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor, é o teu amor por mim, Senhor. Dá para ser melhor, meu irmão? Declara isso para você hoje, vai. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor, por mim. Olha o que você vai falar agora, meu irmão, declara isso, eu já não temo nada, declara para sua depressão isso, meu irmão, eu já não temo nada, para tua insegurança, canta isso, eu já não temo nada, eu já não temo nada. E eu quero ouvir você cantar agora, meu irmão. Que grande é o nome do Senhor. Solta a sua voz, vai. Grande, grande, grande é meu Deus. Grande é o meu Deus. Mais do que eu. Grande, grande, grande é o meu Deus. Mais do que eu. É difícil às vezes a gente viver esse processo, porque quando a gente lembra aquilo que o Senhor precisa curar, às vezes machuca, às vezes dói, porque ali está uma ferida aberta e o Senhor precisa lá e cicatrizar. Mas, querido, é preciso viver esse processo para que o milagre possa acontecer na nossa vida. E o Senhor, Ele começou nessa noite um processo na minha vida e na sua vida. E esse processo, eu não sei quanto tempo vai durar. É você e o Senhor. É Ele que vai realizar as maravilhas na sua vida. Porém, nós precisamos convidar o Senhor para estar na nossa barca. Porque se Ele estiver na nossa barca, as curas vão acontecer. O Senhor vai nos curar. Só que, quando o Senhor também está na nossa barca, Ele vem pedir para mim e para você lançar as redes, ir a águas mais profundas. Olha só, naquele momento onde o Senhor, Ele olhou para Simão Pedro e Ele falou assim: Simão, lança as redes. Simão olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu já lancei, eu já fiz de tudo, mas tem algo que Simão falou para Pedro, para Jesus, que precisa ficar gravado no meio do teu coração. Simão falou assim: mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes.
Mas ali Simão, naquele momento que ele olhou e falou: Jesus, eu já tentei de tudo. Ele estava desistindo. Mas Jesus, ele olha muito mais além. Simão não estava enxergando o grande milagre que iria acontecer. Mas Jesus sim. Ele olha além daquilo que eu e você conseguimos enxergar. Por isso, devemos ser obedientes. E pela palavra do Senhor Jesus, nós devemos ir, acreditar. E aí, então, o que aconteceu? Ele lançou as redes, por causa que o Senhor pediu. E aí aconteceu o verdadeiro milagre. Mais do que qualquer pescaria que ele já havia pescado, a palavra nos diz que todos ficaram assombrados, todos ficaram impactados com a quantidade de peixes que foi pescado. Por causa da tua palavra, Senhor, eu já desisti de tudo, mas hoje, por causa da tua palavra, eu não vou desistir, porque os seus planos, os seus sonhos, Senhor, são maiores do que o meu. E aí então, naquele momento, o Senhor transformou toda a vida de Simão, porque além de pescador de peixes, ele se tornou pescador de homens. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar nessa noite. Eu não sei qual é o seu impossível de tanto você tem pedido, mas eu quero falar para você que o milagre, ele tem hora, ele tem local, ele tem dia para acontecer. E hoje, o Senhor marcou esse horário, esse dia, essa noite, para que eu e você possamos viver os propósitos de Deus na nossa vida. Mas para o milagre acontecer, é preciso da sua colaboração. Porque o milagre é a intervenção de Deus em algo que é impossível. Aquilo que aos olhos humanos, aquilo que a ciência fala, não tem jeito. Assim como ele falou daquela serva, que ela não podia andar, que ela não podia ter filhos, mas por causa da tua palavra, porque ela persistiu, porque ela lançou as redes, porque ela chamou Jesus para entrar na sua barca, o milagre aconteceu. É preciso da nossa cooperação. Olha só, bodas de Canaã, quando aconteceu o primeiro milagre, Jesus podia ter feito aquele milagre sozinho, sim ou não? Sim ou não? Mas ele pediu ajuda dos serpentes. Ele precisou da colaboração. Quando teve aquela multiplicação, aquele milagre que o Senhor realizou, da multiplicação do pão, da multiplicação onde aquela criança estava com 5 pães e um peixe, e o Senhor ele fez aquela multiplicação. Ele precisou da colaboração daquela criança. Ele precisa da nossa colaboração para que Simão Pedro conseguisse viver a experiência do milagre, daquela pesca milagrosa. Ele precisou da colaboração de Simão. Ele precisou lançar as redes e acreditar na palavra do Senhor Jesus. Qual é o teu milagre? Qual é o teu impossível? O que você hoje veio buscar e o que você hoje tem pedido para o Senhor Jesus? Eu não sei qual é o seu impossível, querido, mas eu quero falar para você que um dia eu e o Marcelo também conseguimos viver um milagre, o impossível na nossa vida. Olha só, para a gente finalizar e rezar essa noite, um dia quando a nossa filha mais nova, ela tinha apenas 3 aninhos de idade, ela chegou uma manhã e começou a gritar para mim, falando que ela não conseguia levantar da cama. E aí então eu fui lá e falei: Maria Clara, levanta. E ela falava assim: mamãe, mas eu não consigo, minha perninha está doendo. E eu achei que naquele momento fosse dengue, fosse manha dela. E eu falava assim: vem Maria Clara. E ela não conseguia andar. E aí então eu desci aquela escada com ela no colo. E aí nós fomos para o médico,
porque ela chorava de dor na perna. Levamos ela no médico, o médico olhou para mim e falou assim: é uma infecção na garganta. E a infecção na garganta foi tão grande que desceu para o joelho dela. Ela tomou antibiótico durante 7 dias e nada aconteceu. O joelho dela continuou doendo, a Maria Clara não conseguia andar. E ela era bem magrinha, e ela começava a arrastar a perninha e falava assim: mamãe, está doendo. E nós começamos a ir em vários e vários médicos. Até que um dia nós fomos num médico, aonde ele detectou que a Maria Clara ela tinha artrite reumática juvenil. Ou melhor, uma doença incurável aos olhos humanos. Aquela doença, o médico olhou para mim e para o Marcelo e falou assim: olha só, a tua filha tem essa doença, e essa doença ela vai atacar todas as articulações. Hoje está no joelho, depois pode ser no cotovelo, em todas as articulações. E eu falava assim: doutor, mas não tem cura? E ele falou assim: pode ser que quando ela tiver 18 anos, ela seja curada, porque é artrite reumática juvenil. E ela vai ter que fazer um tratamento durante toda a vida dela, tomando corticoide para que os nervos não comecem a se atrofiar. E eu falei assim: meu Deus, e agora? E agora o que nós vamos fazer? E o Senhor falava assim: lança as redes, acredita, confia, pela minha palavra, Tatiana. E eu e o Marcelo, nós começamos a orar, nós começamos a clamar, e começamos a pedir: Senhor, cura o joelho da nossa filha. E a Maria Clara, ela chorava para nós. E um dia no nosso quarto, deitadinha na nossa cama, aonde na nossa cama tem um quadro do Sagrado Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Maria, e ela falava assim: Jesus, cura o meu dodói. E aí então eu e o Marcelo começamos a orar, começamos a clamar, e começamos a falar: Senhor, nós podemos viver, o processo nos ajuda, mas nós queremos viver os seus propósitos. E aí então começamos a clamar o milagre de Deus sobre a vida da nossa filha. E sabe o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, pouco tempo depois nós fomos no médico. A Maria Clara, ela já conseguia andar. E aí então o médico falou assim: Tatiana, refaz todos os exames novamente. E eu refiz todos os exames novamente. Aquele médico olhou aqueles exames e falou assim: eu não sei o que aconteceu, eu só acredito porque eu acompanhei, mas a sua filha está curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quer viver os propósitos de Deus? É preciso passar pelo processo. E agora, o Senhor quer que eu e você possamos viver os propósitos. Qual é o teu milagre? Qual é o teu impossível? Naquele momento era o milagre da cura da minha filha, daquela doença incurável. Mas talvez você veio hoje aqui, a conversão do seu esposo, do teu filho. Eu não sei qual é o teu milagre, mas o Senhor, Ele sabe, e Ele conhece o teu coração. Por isso eu quero convidar você a ir fechando os seus olhos, e vai pensando agora no teu impossível, vai pensando agora no teu milagre, vai pensando agora o que Deus precisa realizar nessa noite na tua vida. Vai trazendo agora ao teu coração, e vai falando assim: Senhor, eu quero. Há uma Senhor, promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a... Pedi isso, vai. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Olha aqui para mim. Está preparado para o milagre, sim ou não? Sim ou não? Então eu quero convidar você a ficar de pé agora. Meu irmão, escuta isso aqui, que o Senhor quer falar para nós antes da gente rezar. Eu queria que você fechasse o corredor agora, que nós vamos agora
rezar mesmo, nós vamos pedir por esse milagre. Carlão, eu queria que o Carlão preparasse a equipe aqui na frente, vamos rezar para esse povo. Olha o que a palavra do Senhor fala para mim e para você. Essa canção, ela vai nos motivar a isso. Pedi e recebereis. Então você vai ouvir o que o Senhor está falando para nós aqui no Evangelho de São Marcos. Escuta isso, para você orar diferente nessa noite. Porque às vezes nós temos costume de orar, mas orar por orar. Não, nós vamos orar diferente hoje. Nós vamos acreditar naquilo que nós vamos pedir. Escuta isso. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que tendes recebido e vos será dado. É muito forte, é ou não é, Carlão? Meu irmão, em nome de Jesus hoje, só para mim saber quem veio buscar um milagre nessa noite, levanta a mão. Por alguém, você está orando por alguém, então quero que você segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar isso e nós vamos orar. Colocou o propósito, sabe qual que é o teu milagre? Então agora você vai orar, vai acreditar que a sua oração já está chegando aos céus e que o milagre já está acontecendo sobre a tua vida. A proposta de Deus para cá hoje é isso, é orar, acreditar e receber. Essas três graças, orar, acreditar e receber. Olha aqui para mim, filho, não tem nada mais forte que a oração de um pai, de uma mãe, de uma esposa. Eu partilhava com o Luiz essa semana, segurou firme na mão do irmão? Os testemunhos é bom para animar, para motivar você, para você entender que Deus vai fazer. Nós num retiro orando, um pai orava pelo milagre de uma filha. A filha de 1 ano e meio precisava entrar num centro cirúrgico, porque estava com uma veia do coração entupida, Carlão. E ele foi para aquele retiro acreditando que Deus ia realizar o milagre na vida dele. E nós começamos a clamar o milagre. E o Senhor dava a visualização de um coração. E nesse coração jorrava sangue. E nós proclamamos que o Senhor estava curando um coração de uma pessoa. E aquele pai começou a chorar, a gritar, falava: é minha filha, é minha filha. E nós chamamos ele aqui, chamamos ele na frente, falou: o que aconteceu? Falou: minha filha está com uma cirurgia marcada, uma válvula do coração entupida. Só que ele falou assim: só que eu acredito que ela não vai precisar mais fazer cirurgia. Minha filha foi curada agora, em nome de Jesus. Olha isso, oração do pai. Aquele pai saiu daquele encontro, voltou a refazer os exames, Carlão, e trouxe os exames para nós. O médico falou: sua filha não precisa passar por um centro cirúrgico, não tem nenhuma veia entupida no coração da tua filha. Querido, eu estou te falando isso, pode aplaudir, pode soltar esse mão, pode aplaudir. É isso, é milagre. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei os laudos que você recebeu, mas o médico dos médicos pode alterar tudo isso nessa noite. Segura na mão desse irmão, nós estamos com o tempo curto. Agora é o seguinte, é orar e acreditar no milagre. Por isso, solta a sua voz, vai. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a... E solta a sua voz, é o próprio Senhor quem diz, é o